dessa vida. Para muitos, creem que não existe vida após a morte. Morre o corpo, o espírito e a alma. Mas para nós que somos evangélicos, nós cremos que existe vida após a morte. Para nós, quem é que morre? O corpo. Mas o espírito e a alma sobrevivem após a morte. Analisando essa questão, vamos ver o texto da Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 10, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: não temais o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. O que é que Jesus quer dizer? Não temeis aqueles que podem tirar sua vida, matar este corpo, mas não mata a alma. Então Jesus está dizendo que a alma não morre. Então se Jesus está dizendo que a alma não morre, então quem é que morre? O corpo. Então Jesus está dizendo, não temeis o que mata o corpo. Qualquer pessoa pode tirar a vida do outro. Agora, não pode matar a alma. Nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. Só que a palavra alma representa sangue, representa pessoa e representa sentimento, consciência. Agora, analisando o texto, vamos lá. A alma que pecar, esta morrerá. Então, coloque essa alma como sangue. O sangue que pecar, este morrerá. O sangue tem lógica? Não. Agora, pegue essa mesma passagem e coloque alma como pessoa. A pessoa que pecar, esta morrerá. Então, quando o Ezequiel está falando aí, está falando de pessoa. Então, a alma que pecar, esta morrerá. Então, a pessoa que pecar, esta morrerá. Ok? Então, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, está falando de pessoa. A pessoa que pecar, esta morrerá. Só que Jesus está falando aqui, está falando de alma. Que a alma representa sentimento, a consciência da pessoa. Então, não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma do ser humano, a sua consciência. Então, analisando essa questão, vamos lá. Como a Bíblia nos mostra que a vida após a morte, existe vida após a morte? Se não existe vida após a morte, vamos analisar o texto, aquela passagem onde aparece Cristo, aparece Moisés e Elias. Para aqueles que não creem na vida após a morte, como explicar a Moisés ali? Se Moisés morreu, aparece ali Moisés, Elias e Cristo. Então, analisando, se era o corpo de Moisés, então Moisés tinha ressuscitado. Se Moisés ele já tinha ressuscitado, aparece ali naquela visão. Então, analisando duas coisas. A Bíblia diz que Jesus é as primícias dos que dormem. O que é as primícias dos que dormem? As primícias do que dormem é a pessoa que morre, ressuscita para nunca mais morrer. Então, todos aqueles que morreram e ressuscitou, Lázaro, a filha de Jário, o filho da viúva de Naim, todos ressuscitaram por Cristo, mas todos vieram morrer. E Cristo morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então Jesus é as primícias do que dorme, porque ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Se Moisés, ali naquela visão, Moisés já tinha ressuscitado, a pergunta se faz, quem é as primícias do que dorme? É Cristo ou Moisés? Ou então, os mortalistas vai ter que explicar que Moisés vai ter que morrer de novo. Ok? Então, faça essa pergunta para aqueles que não creem na vida após a morte. Se Moisés ali era o corpo de Moisés ou era o espírito e a alma de Moisés? Nós cremos que ali é o espírito e a alma
de Moisés apareceu ali, ok? Mas vamos para outro texto mostrando sobre a vida após a morte. Os adventistas, como ele diz que a pessoa quando morre, morre corpo, alma e espírito, porque eles não creem na vida após a morte. Então, analisando essa questão, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o 14, diz assim: Eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E aqui, o versículo 13 diz assim: Quem são esses e de onde vieram? O versículo 14 diz assim: Estes vieram da grande tribulação. Então, essas almas aqui, que foram mortos no período da grande tribulação, está onde? Está no céu. A pergunta que se faz para os adventistas que não crêem na vida após a morte, a pergunta que se faz é: essa grande multidão é a igreja ressuscitada ou é as almas daqueles que morreram na grande tribulação? Para os adventistas, ele não pode afirmar que é as almas. Por quê? Porque ele não crê que a alma sobrevive fora do corpo. Então, para ele, vai dizer que é a igreja ressuscitada. Aí a pergunta se faz é essa: só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Ok, porque nem eles acreditam que na ressurreição só vai ressuscitar uma parte. Primeiro vem aqueles que morreram na grande tribulação, para depois ter a ressurreição daqueles que morreram antes da grande tribulação. Então, nem eles acreditam. Então, para ele afirmar que é a igreja ressuscitada, a pergunta que se faz é essa: só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Esta é a pergunta que se faz a ele. Se ele disser que não, mas o texto está dizendo: quem são esses e de onde vieram? Estes vieram da grande tribulação. Então essa grande multidão está vindo da grande tribulação. Só que no arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, vai ressuscitar todos aqueles que morreram desde Adão até o último, vai ser ressuscitado de uma vez só. Não é por parte, vai ressuscitar uma parte aqui, outra ali, não, é de uma vez só. E essa grande multidão está vindo da grande tribulação. Se está vindo da grande tribulação, significa que essa grande multidão é os que vieram da grande tribulação. Se é a igreja ressuscitada, então haverá outra ressurreição para os adventistas, outra ressurreição dos que morreram antes da grande tribulação, ok? Então essa é a pergunta que deixo para os adventistas se não crê na imortalidade da alma, que a alma morre. Então, deixo essa pergunta para os adventistas responder. Quem são essa grande multidão? São aqueles que vieram da grande tribulação, ressuscitaram, ou é as almas dos que morreram na grande tribulação, ok? Para aqueles que não crêem na vida após a morte. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Paulo diz o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Não é um verso interessante? Paulo diz aqui que ele preferiria deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu pergunto, irmãos, quantos de nós aqui hoje, se estivéssemos dando um estudo bíblico, saberíamos explicar esse texto a um irmão que crê na imortalidade da alma? Você já parou para refletir nisso? Será, irmãos, que nós estamos estudando a Bíblia como deveríamos? Essa é uma primeira reflexão que eu queria que você fizesse. Se um aluno lesse para você esse texto, dizendo que Paulo prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor, como você provaria que não existe uma alma consciente que sobrevive fora do corpo por ocasião da morte? Bom, até aqui. Então aqui ele está trazendo um texto sobre Paulo, que Paulo desejou partir, deixar esse corpo e estar com o Senhor. Então isso aí mostra que Paulo desejava partir e estar com o Senhor. Então é a alma e o espírito fora do corpo. Mas para aqueles que não creem que o espírito e a alma sobrevivem fora do corpo, vamos analisar na questão Marcos capítulo 9, versículo 48. A Bíblia diz assim que aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga, ok? Então, se não existe vida após a morte, então o bicho não morre e o fogo não se apaga, amém?
Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.